Olá, pessoal! Estamos ao vivo e a cores para mais um Unirounds. Aqui quem vos fala é Tiago, estou juntamente com Marília, Marina, Heloísa e Adriana, parte do Dream Team da Teleradiologia da Unirádio. E aqui a gente vai discutir um caso que eu trouxe para vocês, um caso desafiador da residência. Para quem não sabe ou nunca esteve aqui antes, esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, vale sempre lembrar. Então vamos para o nosso caso. Bom, informações do nosso paciente. A fêmea castrada de 2 anos, Cavalier King Charles Spaniel. Adoro essa raça, muito bonitinha, mas ela é cheia de problemas. E tem tosse crônica e esforço respiratório. Tá? Então, o que está acontecendo com esse paciente? Vamos lá. Essas são as radiografias do nosso paciente. O que vocês acham que está acontecendo aí? Como que vocês descreveriam esse tórax ou essa alteração torácica? Quais seriam os diferenciais? E qual seria a sua próxima conduta? Então, são essas 3 perguntinhas que eu quero que vocês tentem me responder. Vamos supor que vocês pegaram esse caso na tele. E como que vocês, então, lidariam com essa alteração aí? Tan, 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 tan. Silêncio. Estou deixando vocês verem com calma. Mas é uma radiografia bem interessante, né? E aí, people? Alguma opinião? Professor, qual a idade mesmo? 2 anos. Tá, bem jovem. Então, o que me chamou mais atenção foi essas alterações pulmonares dela. Achei um padrão bem marcado, tanto bronquial quanto intersticial, talvez com filtrado peribronquial junto. Na traqueia e a parte musculoesquelética, a princípio me pareceu ok. E outra coisa que me chamou a atenção foi que o coração nas laterais eu tinha achado normal, mas na ventro-dorsal me pareceu ter um abaulamento ali, bem nessa região que você está apontando. E qual é essa região? Que seria mais de tronco da artéria pulmonar, acredito. Também acho. Beleza. Tá, então eu pensaria em um cor pulmonar, uma sobrecarga cardíaca por conta de alteração pulmonar e indicaria um eco para esse paciente. Mas também talvez uma broncoscopia, um lavado broncoalveolar para entender o que está acontecendo nesse pulmão, porque ela é muito jovem. Eu não lembro o histórico, apresentava tosse, como é que... O que tinha de sinal? Tosse crônica e esforço esforço respiratório. respiratório. Uhum. Então, faz sentido pensar numa hipertensão pulmonar por conta de uma doença pulmonar, mas qual que é a doença pulmonar? Quais seriam os seus diferenciais? Então, eu pensaria principalmente em bronquite crônica. Bronquite. Não sei, ela é bem jovem ainda, não sei se poderia ter uma bronquite eosinofílica, algo assim. Olha, uma bronquipneumopatia eosinofílica num paciente jovem, dá para pensar, né? Uhum. E normalmente tem um artigo que fala que afeta mais os lobos caudais dorsais, mas esse aqui é mais difusão, então mais difusa que a alteração. Bom, alguém mais adiciona listas de diferenciais aí para esse paciente? Eu achei um padrãozinho meio miliar, sabe? Fiquei bem incomodada com algumas regiões. Tem algumas áreas que parecem que fazem nódulos, assim, né? Parecem. Então, qual outro diferencial que tu usaria? Eu utilizaria pneumonia fúngica, pneumonia com formação de microabscesso, microgranulomas. É uma boa.
descreveria algo para esse sentido também. Tá, vocês excluíram já a possibilidade de edema pulmonar cardiogênico? Não, mas me parece ainda ter uma definição dos vasos e eu não consigo ver eles aumentados, sabe, os vasos pulmonares, para pensar mais em edema cardiogênico. Eu também acho que não Então, acho que aí é menos provável nesse caso. Eu também acho. Eu acho que isso aqui é uma doença pulmonar, não tem nada a ver com o coração. E o coração ainda está sofrendo por conta dessa doença pulmonar, porque tem hipertensão arterial. Então, assim, esse é um padrão pulmonar misto. Aí eu pergunto para vocês, ele é predominantemente o quê? Né? Ele é o que vocês acham? Tercial, bronquial, vascular, a gente já falou que não é vascular, ou alveolar. Mas ele é um padrão misto, qual é o componente principal aí? Estou bem em dúvida entre bronquial e intersticial. Mas não sei, tem hora que eu acho mais bronquial, tem hora que eu acho mais intersticial. Mas eu acho que talvez mais bronquial e que daí o infiltrado em volta dos brônquios que esteja puxando um pouco para o intersticial também. Tá bom, beleza. Eu acho também que é um padrão misto, bronquiotercial, com algumas áreas até tendendo a nodulares ali, mas predominante intersticial. Eu acho que é predominante intersticial nesse caso. E aqui o aumento do tronco da pulmonar. Beleza. Então, quais são os diferenciais que vocês colocaram? Vamos resumir. A Marina pensou em broncopneumopatia eosinofílica, a Elô pensou em qual? Eu ia para as pneumonias e variações com microabscessos, microgranulomas. Causas infecciosas, né? Mas um componente crônico, né? Eu acho que está bem muito pacificado, assim, para ser alguma coisa aguda. Concordo. Tá bom. Mas poderia... Não, muita pacificação também, é que a história não fecha. Mas poderia ser síndrome da angústia respiratória aguda também. Alguns pacientes podem desenvolver edema pulmonar não cardiogênico, que poderia ser um diferencial nesse caso aqui. Mas a história que não fecha muito. Fala. Mas daí fica com o padrão bronquial junto ou geralmente mais intersticial, intersticial alveolar só? Mais intersticial, né? Eu também acho que não fecha muito com nenhuma alteração de doença, síndrome da angústia respiratória aguda por causa disso também. Mas beleza, boa pergunta. Então tá, olha só. Revelar o mistério. Lavado broncoalveolar, pneumocistose. 5 semanas depois do tratamento, melhorou bem. Então, o que é a pneumocistose, né? O que é essa doença? Alguém já ouviu falar? Ela existe, tá? Existe aí no Brasil, inclusive, também. Já foi diagnosticada em animal doméstico aí no Brasil. Então, o pneumocistes, né? Ele é um grupo variado aí, diversificado de tipos fúngicos que são adaptados a ocupar os pneumócitos tipo 1 de vários mamíferos. E aí, podem causar pneumonia quando esse, vamos colocar assim, o animal, né, mas acontece em humanos também, mas quando o hospedeiro está imunossuprimido. Então, a imunossupressão, e a gente vai ver isso mais em animais jovens, mas pode ver em animais idosos também, ela pode predispor o aparecimento da pneumocistose. Por exemplo, em humanos, a pneumocistose já foi associada com várias doenças, inclusive o vírus da imunodeficiência, o vírus da AIDS, né? Então, é assim, impossível praticamente de fechar um diagnóstico radiográfico. Mas eu queria fazer esse trabalho de comentar sobre os diferenciais com vocês. Então, a gente já meio que excluiu a doença cardíaca, que poderia ser confundida, porque tem um padrão mais ocupado ali dorsal, mas o coração não estava grande, os vasos não estavam grandes, então a gente foi para
doenças mais infecciosas, como é um paciente jovem, depois a gente foi para as doenças de fundo mais inflamatórios, como a bronquioneopatia eosinofílica, que são diferenciais ótimos, né? E é esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer quando a gente está laudando, né? Algumas bolhas pulmonares podem também ser sequelas, então aqui tem alguma alteraçãozinha que posso achar que é uma bolha pulmonar, pode ser decorrente também de uma sequela nesses casos. Então, existem alguns artigos que comentam, são poucos, tá? Que comentam sobre a pneumocistose em animais, em cães, né? Principalmente. O que eles descobriram? Principalmente essa meta-análise aqui, que estudou as publicações, esse foi publicado em 2018, em 2019 já vieram outros artigos sobre pneumocistose em animais. O Cavalier King Charles e o Dachshund jovens parecem que têm uma predisposição, tá? E pacientes com imunidade baixa e com infecções também são predispostos a terem isso. As radiografias torácicas são variáveis e não específicas. Então, quando vocês pegarem um paciente jovem, que tem esse padrão muito estranho, a gente tem que lembrar de uma pneumonia de fundo hematógena, que pode ser, mas pode ser uma pneumonia fúngica, que não necessariamente é de fundo hematógeno, né? Que ela vai ser direta, primária pulmonar. Que muda um pouquinho, né? Ao meu entender, a pneumocistose, ela acontece dessa forma, tá? E aí, ó, a gente também tem um artigo muito bacana que descreveu a aparência pneumocistes na tomografia, que é o que mais ou menos a gente vê na radiografia, só que de uma forma diferente, né? Porque aqui a gente consegue ver o que está por trás daquele padrão radiográfico. Então, a gente tem esse aspecto de vidro fosco, pulmonar, difuso, né? A gente também tem bandas de parênquima, né, que eles chamam de parenchymal bands na tomografia, nos artigos. Espessamento, às vezes, da pleura também, tá? Então, bastante coisinha aí característica de uma doença mais difusa, né? Que nesse caso era a pneumociste. Mas, se a gente olhar com calma, até a pneumonia parasitária pode também aparecer dessa forma, né? Depende do grau de acometimento do pulmão. E aí, olha só, falando já de doença fúngica, interessante conhecer um pouco aonde que ocorre a doença fúngica. No Brasil, tem um pouquinho de tudo, né? Tem vários fungos que acontecem aqui no Brasil. Só que eu não acho tão comum da gente ver. Não é tão comum. Mas é importante lembrar que existem alguns estudos que vêm trazendo essa ideia de que, olha, com o aquecimento global, a gente vai começar a ver doenças fúngicas com maior frequência do que a gente está vendo, e inclusive em locais que a gente não estava acostumado a ver. E isso já está acontecendo aqui onde eu estou, em Massachusetts, que é uma região muito fria, né? Aqui no norte, aqui, ó, onde normalmente teria blastomicose, né? Mas a gente já vê a aspergilose chegando aqui também. Então, mas a aspergilose ela tem também essa distribuição mais mundial, né? Só que a Pythium, que não tinha aqui, por exemplo, a gente já começou a ver alguns casos aqui. Então, aqui é a pitiose, né? Então, a gente tem que ter essa noção que esses bichinhos aí podem aparecer na nossa frente, principalmente para vocês, para nós que trabalhamos com teleradiologia, né? E atende pacientes de diferentes regiões aí do mundo, às vezes até, né? Então tem que ter noção dessa distribuição, do que pode acontecer em cada região, do que é mais prevalente em cada região, para não ter tanta dúvida na hora de laudar, lá tem blastomicose, então, pô, será que não é isso? Né? Só que lembrando que cada pneumonia fúngica, ela também tem uma nuance, um pouquinho de diferença entre elas, né? Que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui também. Então, quais são os grandes cinco fungos, os grandes 5, né, tipos de fungos que existem aqui nos Estados Unidos? Então, blastomicose, mais no leste para o oeste, né? Histoplasmose, coccidiomicose e criptococcus. O aspergillus, ele vai estar no mundo inteiro. O aspergillus, ele é um cara
que gosta mais de fazer o mundo inteiro aí, né? Viaja mais, tá? Então, um pequeno resumão para vocês aqui. Resumão. O que acontece? Blastomicose. A gente vai ter no tórax um padrão mais miliar, nodular, alveolar, com massas, e o linfonodo traqueobrônquico também vai estar acometido. Na histoplasmose, a gente vai ter nódulos com linfonodo também. Na coccidiomicose, linfonodo aumentado, padrão mais intersticial e nódulos. Criptococose pode ser normal até, mas também pode ter nódulos ou massas. A aspergilose pode acontecer de qualquer forma no tórax, né? Várias, mais para um padrão assim miliar difuso também. Sistema nervoso central pode estar sendo acometido na blastomicose, vai dar uma lesão intracraniana que ela contrasta, né? A massa única intra ou extraaxial na coccidiomicose. Criptococose vai ter lesão multifocal, que também vai ter captação de contraste e também vai formar pseudocistos. E na aspergilose é multifocal, intraaxial, vai causar hemorragia também no sistema nervoso central. Na histoplasmose, ela vai causar hepatosplenomegalia. Eu peguei um caso no ultrassom que tinha hepatosplenomegalia num paciente jovem, mas tinha fluido também, fluido peritoneal, drenou-se fluido, fechou a histoplasmose. A criptococose vai ter rinite, assim como na aspergilose, só que na aspergilose vai ter uma característica que é a destruição dos turbinados, vai dar um vazio na região do nariz e vai ter uma bola fúngica também. Na aspergilose e na criptococose a gente também pode ter discoespondilite, além de doença óssea agressiva poliostótica em qualquer desses fungos. Beleza? Então, quando a gente se depara com a doença fúngica, é interessante investigar a história geográfica, o histórico de viagem desses pacientes. E existe muito overlapping, né? Sobreposição de características dessas doenças fúngicas, que elas podem fazer basicamente tudo, né? Então, por mais que a gente tenha algumas características específicas ou algumas tendências entre alguns desses fungos, é difícil a gente conseguir realmente separar eles apenas pela imagem, e outros testes serão bem-vindos para a gente conseguir fechar, como nesse caso que eu mostrei para vocês, um lavado broncoalveolar, né? Então, eu trouxe um caso de pneumonia fúngica para vocês, algum resuminho rápido aí sobre o que a gente pode encontrar nas doenças fúngicas. E aí, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Nada? Não, só achei bem interessante. Sim, principalmente esse resumão e o mapa que tu colocou também ali com as localizações que mais aparecem em cada fungo, né? Bem interessante a gente ter essa noção mesmo. É uma coisa que no Brasil não é tão comum, né? Eu nunca peguei muita... E subdiagnosticado também, né? Porque aqui muitas coisas não são fechadas, então até que ponto realmente não tem muito. É uma boa reflexão também, né? Às vezes a gente, por falta de alternativas ou testes diagnósticos, ou até questões financeiras, a gente deixa de fazer o diagnóstico, né? Isso é comum. Aqui isso também acontece, infelizmente, né? A gente tem que lidar com isso. Mas, enfim. Nem sempre a gente consegue um diagnóstico, né? Sim. Só que a gente tem que ir atrás, sempre. Então tá, people! Espero que vocês tenham gostado dessa pneumonia fúngica. Se vocês pegarem um caso na tela, me avisem. Tá super interessado de ver aí um pulmão alteradaço. Show? Pessoal, para quem estava assistindo a gente até aqui, obrigado pela sua audiência. Estamos juntos. Qualquer dúvida, comentário, posta para a gente, manda uma mensagem para a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vai ser um prazer responder por lá, tá bom? Então é isso aí. Um abraço para você que está aí. Um abraço, gente. Obrigado por estarem aqui comigo e até a próxima.